Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula da disciplina de Matemática e Estatística aplicada às Ciências Sociais. O assunto da nossa aula de hoje é o conceito matemático de função. O conceito de função ele é muito importante porque ele tem diversas aplicações em diversas áreas do conhecimento. E nós conseguimos enxergar no nosso dia a dia esse conceito de função aplicado. Muitas vezes nós não enxergamos isso, mas ele está ali, presente. O que é uma função? Que ideia é essa de função? Uma função, a gente diz que é uma relação de dependência entre duas ou mais variáveis. Quando descrevemos o comportamento de uma grandeza, de uma variável, em função de alguma outra grandeza, queremos dizer que existe essa relação de dependência entre elas. Nessa relação, as variáveis vão ser sempre classificadas. Uma vai ser classificada como variável independente e a outra vai ser classificada como variável dependente. A relação entre as duas, esta relação de dependência, é o que nós chamamos de função. A relação de dependência ela é muito importante para caracterizar uma função, mas ela não é a única condição. Nós vamos ver posteriormente que existem outras condições necessárias para essa relação de dependência ser uma função. Então, numa função, nós sempre vamos ter uma variável independente e uma variável dependente. A ideia é que, na medida que vamos atribuindo valores para a variável independente, ela vai gerando novos valores, que serão os valores da variável dependente. Matematicamente falando, a definição de função ela é muito precisa, pois nem toda relação de dependência é uma função. Como eu mencionei anteriormente, existem algumas condições que precisam ser respeitadas. O conceito matemático de função, ele define que essa relação de dependência só vai ser uma função quando, para todo valor da variável independente, existe um único valor da variável dependente. Ou seja, se existirem valores da variável independente que não existam valores correspondentes na variável dependente, isso não é uma função. Ou ainda, se existirem valores para a variável independente e relacionados a eles existam mais do que um valor para a variável dependente, também não é uma função. Traduzindo, uma função é uma regra, simplesmente uma regra, que vai atribuir a cada grandeza de entrada, a nossa variável independente, exatamente uma grandeza de saída, que é a nossa variável dependente. A gente diz então que a saída, a variável dependente, é uma função da entrada, a variável independente. Vamos ver um exemplo de tudo isso que a gente está falando, um exemplo mais prático. A receita gerada pela venda de um CD é de R$ 2,00 por unidade de CD vendido. A gente pode observar nesse exemplo que existem duas variáveis muito importantes. Primeiro, a receita gerada pela venda. Segundo, o número de unidades vendidas. Olha, dentro do conceito de função, a gente pode verificar que a variável independente é o quê? É o número de CDs vendidos. Ou seja, na medida que vamos vendendo mais CDs, maior é a receita gerada. A variável dependente vai ser a receita, porque a receita depende do número de CDs vendidos. Certo? Acho que ficou bem claro este exemplo. Um outro exemplo de função. Uma empresa que conserta televisores cobra uma taxa fixa de R$ 40,00 de visita, mais R$ 10,00 por hora de mão de obra. Então, o preço Y, que se deve pagar pelo conserto de um televisor, é dado em função do número X de horas trabalhadas. Novamente, aqui podemos destacar duas variáveis. A primeira é o preço total cobrado pelo conserto de televisão, que aqui está sendo representado pela letra Y.
A segunda é o número de horas trabalhadas para se consertar essa televisão, que aqui nós representamos pela letra X. Qual é a variável independente? A variável independente é o número de horas trabalhadas. Qual a variável dependente? A variável dependente é o preço que se deve pagar pelo conserto do televisor. Então, nesses dois exemplos, eu tentei apresentar para vocês a ideia básica de função, que é o quê? Uma relação de dependência entre duas variáveis. Sempre vamos precisar identificar qual a variável independente e qual é a variável dependente. Também mencionei para vocês que nem sempre uma relação de dependência entre duas variáveis é uma função. Essa relação de dependência entre duas variáveis vai ser uma função quando, para todo valor da variável independente, exista um único valor da variável dependente.